Voltamos no segundo bloco do Comprar ou Vender, nessa terça-feira, dia 13 de setembro. Tem aqui comigo Pedro Gaudi e Marcos Saravalli, da Upside Investor. Bom, no segundo bloco a gente combinou de falar do pacote de concessões do governo. Na semana passada saiu um relatório do Credi, eles apontavam ali uns 60 bilhões em oportunidades de investimentos nos próximos meses. Quem que, para vocês, vai ser a grande vencedora aí desse pacote de concessões? Então, na verdade, eu acredito que quem vai buscar muitos investimentos são os chineses, na minha opinião. Acho que é de lá que vem boa parte do capital desses recursos. E eles têm um apetite muito grande por setor elétrico no Brasil. E uma coisa interessante é que o setor, com a crise instalada no Brasil, e os próprios efeitos da MP 579 de 2012, não estão ocorrendo investimentos importantes em novas gerações de capacidade de energia elétrica. Por sorte do Brasil, ou se é que a gente pode dizer, a crise econômica fez com que a gente não tivesse falta de energia, né? Agora a gente está entrando numa fase de grande probabilidade de a economia dar uma disparada. Então, novos investimentos devem surgir em geração, principalmente eólica, né? O custo de eólica, que era absurdamente elevado lá atrás, hoje já está bem menor, né? Então a gente vê alguns movimentos que vão acontecer. Por exemplo, a Eletrobras ela vai vender as distribuidoras, né? Que já ela teve isso como herança, né? São empresas com dificuldades operacionais, eles vão tentar vender isso. E com certeza, conforme as condições que o governo colocar agora nesses pacotes, esses ativos vão ser buscados com tranquilidade. A CEMIG deve anunciar investimentos em breve em geração, né, até porque ela perdeu aquelas concessões de usinas, né, com a MP 579. A Copel está fazendo um cavalo de pau, ela está mudando tudo, ela quer vender transmissão e geração, só quer ficar com distribuição, só quer ficar com transmissão, desculpa. E a CESP em algum momento vai ser vendida porque ela se tornou muito pequena para os interesses do governo do Estado. A CESP, inclusive, hoje foi elevada a sua recomendação, né, pelo Credit Suisse. A CESP tem que ficar de olho porque alguma coisa vai acontecer com ela. Então, o setor de energia elétrica ele vai ter muito investimento que vai se enquadrar também dentro desse pacote. Nesse pacote tem 4 aeroportos que vão ser construídos, você tem trechos de rodovia, concessões, você vai ter ferrovia e o Brasil precisa de investimento em portos, né, até para você reduzir o custo do Brasil, né. Então tem muita coisa importante aí, tem que ficar de olho nos papéis que tem relação direta, setor elétrico, a própria CCR, Eco Rodovias. Agora sim, as construtoras, né, a maioria está dentro do Lava Jato, né, então assim vai ter uma mudança aí, né, um cavalo de pau nessas construtoras, essas empresas. Então a gente vai ter que aguardar e provavelmente o governo vai lançar condições mais interessantes para atrair esse capital e atrair o investidor e o operador do serviço. Então assim, eu vejo impacto direto são essas próprias concessionárias, CCR, Eco-Rodovias, do setor elétrico como um todo. Mas no caso, por exemplo, a Eletrobras, que você citou primeiro, ela já subiu bem na Bolsa, ainda teria espaço para... vamos ver agora o ajuste que está tendo. Conforme esse ajuste, ela volta a respirar lá na frente. Lembrando que o que ela vai vender eram ativos que não davam resultado para ela, só prejuízo, né? Então ela vai se livrar de uma coisa que para ela não é o perfil dela, né? Operar distribuidora. O negócio dela é geração e transmissão, né? Então, o setor elétrico, as concessionárias normais, o setor, a Gerdau acho que é mais beneficiada no setor siderúrgico, porque tudo isso é uso de aço, né? E, bom, basicamente são essas. Agora a gente precisa tomar conhecimento do teor desse projeto, dessas medidas que estão sendo anunciadas e como isso vai atrair esse capital, né? E, logicamente, se o Brasil melhorando, a economia melhorando, as coisas se arrumam para todos, né? Você tem aquelas que são impactadas positivamente, diretamente, mas assim, o todo sobe, né? Então... E para as construtoras, você comentou, o impacto ainda não dá para ser contabilizado ainda por conta do efeito Lava Jato. Muitas dessas grandes construtoras, elas estão dentro do Lava Jato, né? E elas eram as grandes operadoras em sociedade com o governo anterior. Então assim, agora a gente precisa ver quem vem, quem nasce, né? Quem é a fênix daí que vai nascer das cinzas. Eu acho que o que a gente tem que olhar para as construtoras, acho que o grande exemplo é o Odebrecht, né? Não tem nada escrito, mas ela já publicamente falou assim,
grande parte dos ativos dela estão à venda, né? E uma parte dos ativos ou são listados em bolsa ou quem está listado em bolsa tem interesse em comprar, né? Então talvez, infelizmente, as empresas, a média das empresas listadas se endividaram muito, né? Se endividaram ou porque se endividaram mesmo, né? Mas principalmente porque a geração de caixa caiu, né? Então a relação dívida líquida e EBITDA subiu muito. E essas empresas, infelizmente, hoje não estão com aquela capacidade de fazer fortes aquisições, né? Então, tomar cuidado com essas concessões agora no curto prazo, porque se uma empresa, por exemplo, fizer 5, 10 concessões para participar, uma empresa só, ela pode se alavancar muito para vencer esses projetos. Porque ela vai estar concorrendo com um chinês que tem um custo de capital algumas vezes menor do que no Brasil, né? Aqui a gente tem 14%, lá eles têm uma fração disso, né? Então, assim, por exemplo, o CCR é sempre uma forte candidata, né? E provavelmente ela vai participar, mas ela vai participar, a CCR, historicamente, ela é muito seletiva na participação dos ativos, né? Não foi o caso da Artéries, que foi na última concessão federal, que ela levou um lote gigantesco de rodovias federais, né? E aí o mercado ficou até questionando, a Artéries jogou a taxa de retorno lá para baixo só para ganhar, né? Ficou questionando muito isso. Então a ação ela pode ficar volátil se uma empresa que já está alavancada e vier com tudo para cima dessas concessões, né? As empresas vão participar, a CCR tem a característica de ser mais seletiva, né? Só que tomar cuidado, porque de repente uma notícia que tem tudo para ser positiva pode ser negativa, né? Nesse momento. Mas com certeza chineses e outros estrangeiros vão ser o grande capital nessas concessões, porque são investimentos de longo prazo e a taxa de retorno ele está vendo em cima do custo de capital que ele tem lá fora, né? Então, por exemplo, se uma taxa de retorno é de 10%, de repente aqui no Brasil seja mais ou menos 0 a 0. Só que para ele ter um custo de capital de 3, 4%, com bancos de fomento lá fora, enfim, com as taxas de juros lá fora, para ele é algo que se paga no longo prazo, né? Então, com certeza, o estrangeiro vai ser o grande competidor aqui das empresas locais, né? Agora, a gente estava falando um pouco de efeito, né, da Operação Lava Jato nas construtoras, e me veio um case um pouco fora do radar, mas que nos últimos dias vem sendo bem penalizado, que é a Mills, uma empresa que presta serviço para a construtora, e a ação tem sido bem penalizada, porque praticamente todos os seus clientes estão sob impacto aí da Operação Lava Jato. Fica até também como sugestão para um próximo comprar ou vender. Bom, mas então o foco vai ser concessões rodoviárias e elétricas para esse pacote. Elétricas, você vai ter ferrovias também, né? Expansão de trechos de ferrovia, metrô e tudo mais. E eu não vi o detalhe, mas eu acho que Porto caberia também investimentos aí para... se o Brasil crescendo, ele volta a exportar, né? Então isso é importante. E eu acho que a gente tem que ficar de olho também, essas empresas, apesar de ter recursos estrangeiros, elas vão precisar de capital para se financiar, né? Vai ser BNDES, Caixa, o que foi publicado hoje, né? Caixa, Banco do Brasil. Mas também essas empresas podem surgir empresas que façam IPOs, ou seja, que façam abertura de capital para se capitalizar para esses projetos, né? Então, de repente, pode ser oportunidade para quem está olhando aí para o médio e longo prazo, que volte àquela retomada dos IPO, das ofertas públicas, para esses projetos de longo prazo, né? Já que o capital próprio é voltado para longo prazo, né? É interessante que a gente começa prateleira, a gente chama quando tem operações que o pessoal não toca, né, de IPO, de lançamento de ações, justamente porque o mercado não está receptivo, né? Tem muita operação parada, você já começa a ver uma certa alegria. Recentemente até teve uma que já anunciou, né, a solicitação de registro na CVM. Do setor de saúde, né? Exatamente. O ano de 2017 esse mercado pode acordar de novo, né? Isso pode ser bem interessante, aí, até como forma de captação de recursos. E é sempre importante olhar, assim como um exemplo que aconteceu esse ano, foi o caso da CPFL, né? Veio um chinês, comprou uma participação, né, numa empresa, né, um pedaço de uma empresa, mas ele pagou muito caro por aquele pedaço. E o setor inteiro ele é reprecificado, né? Por uma avaliação simples por múltiplos, assim, a empresa está sendo listada 5 vezes. Vem um cara e fala assim, tá bom, eu pago 15 vezes, né? Por que todo o resto vai ser avaliado a 5? Tudo no mínimo vai para 10 ou vai caminhar para esses 15, né? Então, as concessões, acho que trazem um otimismo também nessa parte de reavaliação das empresas listadas, né? Fala assim, essa empresa, como é o caso dos bancos, não pode ser mais listado a 7 vezes PL, né? Preço-lucro, 8 vezes é muito baixo. Ou até como estava a própria Petro, né? Se a gente olhar para o múltiplo da PL da Petro ano que vem, está na faixa dos 10, 11 vezes, né? O histórico dela é 14, 15. Você fala assim, tem potencial de alta no Ibovespa olhando somente para essa reprecificação.
Mas precisa alguém falar assim, tá bom, mas não vale 10, vale 14, né? E o mercado, ele tende a trazer esse otimismo de volta, né? Bom, queria agradecer a participação de vocês aqui no Comprar ou Vender. Muito obrigada. Uma ótima terça-feira a todos e ficamos por aqui.